Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Queremos agradecer aqui a presença de todos, né? No nosso terceiro café. O nosso primeiro café foi com o Zé Araújo. O segundo com o nosso saudoso Saulo Gomes, né? Que desencarnou faz pouco tempo. E hoje estamos no terceiro café, né? Nós vamos fazer 3 cafés por ano. Para a gente ter um pouco aqui, né? Um momento de descontraído, de conversar com os nossos convidados aqui, para fazer perguntas. Queremos antes agradecer o grupo os Compostos, né? Os Compostos, né? Qualquer coisa, estão por aqui. Se alguém quiser entrar em contato com eles para contratá-los, fiquem à vontade. Bom, gente, hoje o tema: doenças físicas, morais e espirituais. Como combater? Vai ter uma pessoa aqui, a Dora, vai estar com um microfone. Caso alguém queira fazer uma pergunta, levanta a mão, ela vai, né? Você daí faz a pergunta para o Zé. Ok? Quer falar alguma coisinha antes? O Zé vai dar uma palavrinha antes da gente começar as perguntas. Olá, okay? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Recanto do Saber, ao CEIU. Eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a esse espírito, né? Não só de um jornalista, de um homem que faltou sua vida na busca da verdade e teve muitos contatos com Chico Xavier, nos prestigiou com o Flore Blue há muitos anos, veio aqui na CEIU, né? Esteve aqui no café, e eu gostaria uma salva de palmas para o espírito de Saulo Gomes. E um abraço para a Edna, né, lá em Ribeirão Preto, se estiver nos assistindo também. Então vamos lá. Aquilo que eu não souber responder, aí a gente vai pesquisar um dia e responde. Ok. Primeira pergunta. Por que ficamos doentes? Olha, é uma pergunta que não é fácil de responder. São variadas as motivações, né, de nós ficarmos doentes. Mas tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma questão que eu acredito que ela resume tudo, né? Que é a questão 716 do Livro dos Espíritos. Na questão 716 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite das necessidades da nossa estrutura orgânica? Olha só, Kardec está questionando se a natureza não traçou um limite das nossas necessidades, da nossa estrutura orgânica. E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec é que sim, mas o homem é insaciável. Aí ele coloca ponto lá, a espiritualidade, e diz assim: a natureza traçou o limite às necessidades no próprio organismo do homem, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram necessidades que não são reais. Olha só, quer dizer que a questão 716 do Livro dos Espíritos resume tudo que acontece na nossa vida, se a gente for observar. É uma questão muito interessante, porque se os vícios alteraram a nossa constituição, do que foi programado nas nossas células, que começou lá com o estudo com Mendel, né, Johann Mendel, lá com a ervilha, até o genoma nos dias atuais, percebendo a cadeia de DNA. Hoje, o mito de que nós temos males genéticos, não que não tenhamos, mas hoje é um mito. Hoje a ciência já consegue comprovar que nós podemos com... Inclusive tem aí umas pesquisas que está saindo aí nos Estados Unidos, que agora está sendo mais revelado, mas que tinha muito tempo, que orações dentro dos hospitais fazem com que as pessoas melhorem. Então, se os vícios, conforme a questão 716, alteraram a nossa constituição, a nossa estrutura na nossa constituição, são vícios de toda sorte, nós estamos falando.
vícios alimentares, vícios das drogas, vícios do álcool, vícios de toda sorte. Eles, por muitas vezes, nós temos alterações no nosso organismo provocado pelo estilo de vida que nós vivemos, pelos anseios e necessidades, como diz a resposta da 716, que não vem de acordo com a nossa evolução. Mas nós somos Maria vai com as outras. Nós estamos passando a pior fase da humanidade em termos de transição, que é a fase essa de fake news, das pessoas tomarem partidos, brigarem com os outros, perderem a caridade. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo num planeta que está passando por uma grande transição planetária. Mas sim, por que ficamos doentes? Como a questão 716 diz, o foco inicial de tudo são os vícios que, na verdade, criaram outras necessidades que não são reais para nós. São muitas necessidades. Tem gente que fica doente por conta do despeito. Tem gente que fica doente porque vê uma pessoa que ele considera inimigo se dando bem, a pessoa fica doente. Tem gente que fica doente porque o vizinho chegou ali bem pobrezinho e a pessoa não era pobrezinho, o vizinho ficou bem e a pessoa ainda continua a mesma coisa, a pessoa fica doente. Isso altera, né? Agora depois, mais na frente, dependendo das outras perguntas, eu falo como combater, né? Ok. Uma pergunta da internet. Os feitiços podem nos deixar doentes? Meu Deus, os feitiços? Ai, meu Deus do céu. Sangue de Cristo. Quem dizia isso é a minha mãe. Mas, olha só, os feitiços, na verdade, os feitiços, a macumba, né, a magia negra, essa questão, isso era chamado nos povos mais que se tornaram científicos, né, de esoterismo, né? Eles chamavam que era tudo, eles viam como esoterismo, né? Mas assim, há duas questões que eu gosto muito que já falei aqui há muitos anos atrás, em várias palestras, que são duas questões que remetem muito a isso, né? A primeira delas é a questão 549 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta à espiritualidade se existem pactos entre os espíritos, né? Pactos do mal. E a resposta da 549 de O Livro dos Espíritos é que não existe pactos. Não existe pacto, isso é uma questão criada por sintonia. Mas ele dá um exemplo muito legal dentro da resposta da 549. E o exemplo é mais ou menos que se um vizinho seu, se alguém deseja o mal de um vizinho, ele na verdade é um espírito inferior, ele atrai espíritos inferiores. Mas fica muito bem dito ali, resolvido, que se o vizinho não merecer, se o vizinho for uma pessoa de bem, não vai atingir o vizinho. As pessoas que são atingidas é porque deixam as suas casas abertas. No sentido figurado, o que é deixar uma casa aberta? Uma casa sem oração, uma casa de discussão, só palavrão, só bebedeira, só droga. As pessoas se acordam como jumento, dormem como um cavalo, né? Entende? Ou quando vai rezar, Pai Nosso que está no céu. Mas o filme ele assistiu. A briga lá do MMA ele assistiu. A pessoa que assistiu o MMA para dormir, ela vai brigar no mundo espiritual. Vai acordar toda quebrada, né? Porque a pessoa fica assistindo aquilo e torcendo com o braço assim, ó. Isso é horrível, né? Isso é a gente voltar aos círculos de Roma. Mas há uma outra questão também do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, que aborda isso também, que é a questão 465 do Livro dos Espíritos. Na questão 465, mais ou menos assim, Allan Kardec pergunta qual o objetivo dos espíritos nos induzir ao mal. Kardec está muito curioso. Por que os espíritos nos induzem ao mal? E a resposta da 465 é bem curta. Porque eles querem que vós sofreis. Aí Kardec faz A, B, vai até B. E eles melhoram com isso? Eles sofrem menos se fizer a gente sofrer? Aí a resposta da 465B é que eles fazem isso por inveja, porque não gostam de ver ninguém feliz, já que eles não estão felizes. Olha, tá vendo você? Isso acontece com os encarnados também. As pessoas só transferem para os encarnados. Não. Os desencarnados, está lá na questão 459, na questão 456 do Livro dos Espíritos, que os espíritos só dão atenção ao que é interessante e o que eles se interessam. Se o espírito vai com uma pessoa que é brincalhona, que gasta tudo, que vive na esbórnia, e o espírito é daquele depressivo, triste, que quer deixar a pessoa pior com culpa, ele não vai na casa do cara que é brincalhão. Ele vai
sintonizar com aquela pessoa que está lá, eu quero morrer, eu sou culpado, eu não vou ficar bem. Vai sintonizar com a pessoa que pensa assim. E tudo isso está ligado àquela primeira pergunta que eu falei para vocês aqui, a questão 716. Porque percebam que está dizendo que as nossas necessidades, o limite do nosso organismo, estava tudo certo. Nós corrompemos isso e vamos corrompendo cada vez mais, através de várias coisas. Mas a feitiçaria pode, esses males, as pessoas que desejam, que é o olho gordo, o olho mau, vai pegar naquelas pessoas que têm realmente tendências. Você vê que uma criança pega olhada e a outra não pega. Por quê? Minha avó rezava e eu perguntava isso para ela. Ela era benzedeira, minha avó, aqui deve ter também tido, né? Benzedeira, né? E eu perguntava, mas vó, por que aquela criança pega olhada e a outra não pega? Aí minha avó, um espírito indígena, né? Neta, ela era filha de índia, né? E ela, neta de índio legítimo, ela dizia assim, olha, é que tem gente que veio merecendo isso, tem gente que não veio merecendo isso. E aí o pessoal que não é indígena colocou isso como se fosse corpo fechado e corpo aberto, né? Ah, fulano tem um corpo fechado. Não, é que fulano, pelo menos nessa encarnação, não deve passar por isso. Tem coisas que algumas pessoas podem passar que as outras não vão passar. Ah, então porque eu tenho um câncer, porque eu tive isso. Está dentro da linha do que você fez hoje ou do que você fez ontem. A maravilha do espiritismo, da doutrina, da ciência espírita, é que nos explica que existe uma justiça. E essa justiça não é só uma justiça divina, é uma justiça do universo, é uma justiça daquilo que tudo que nós fazemos, nós estamos plantando para colhermos amanhã, seja aqui, seja na outra existência. Ok, a terceira pergunta. O Alzheimer é uma doença que surge mais nos ativos? Se sim, por quê? Alzheimer, né? Ativos as pessoas não vão entender. Dentro de uma pesquisa, de um estudo que eu faço há 23 anos, quando eu fiz uma descoberta que fiquei, no momento que eu fiz essa descoberta, eu fiquei muito incrédulo e também muito incomodado por complexos de inferioridade, por não ter títulos ali, né, que tinha a ver com esses assuntos. Até tentei fugir um pouco disso, mas agora a gente já faz 23 anos que a gente tem aplicado isso aqui no Brasil e em outros países, e inclusive em Portugal nós temos aplicado bastante formações, como os portugueses chamam, também na Alemanha e outros países. E essa questão das 3 inteligências básicas, que foi a nossa descoberta, um dia, quiçá, venham os médicos, né, as pessoas que são especialistas, para explorarem essas descobertas, que as pessoas ativas são pessoas que elas têm estão movidas pelas suprarrenais, né? Ou seja, são pessoas que têm muita adrenalina, são pessoas que têm muito cortisol, muita cortisona. Hoje já tem pesquisas que estão o contrário. Tem pesquisas que dizem que o cortisol, e é fato, que é o último hormônio a nos deixar antes de desencarnar, que a cortisona está lutando. Agora você imagina uma pessoa ativa que vem com muito cortisol, muita cortisona, e ela entra em tristeza. O que é que vai acontecer? Olha, a cortisona era produzida nas savanas quando a gente estava em perigo. O que é que acontecia quando a gente estava em perigo? Uga, vem alguma coisa ruim ali, um bicho. Ativava nossas amígdalas cerebrais, que detonava um hormônio dentro do nosso corpo, uma química, que fazia com que a gente lutasse ou corresse. Vinha uma ansiedade, taquicardia. Isso era a proposta inicial do organismo. Mas isso vai evoluindo, esses quadros de ansiedade. A ansiedade não é uma coisa má, pode ser uma coisa muito positiva. Porque as pessoas ansiosas são todas ativas. As pessoas ativas são muito mais ansiosas do que todos nós. Por quê? Quer fazer, quer terminar, não quer ficar parado, não quer ficar quieto. Não é verdade? Agora, se eu usar isso ao meu favor, eu souber como usar isso, isso vai me beneficiar. Agora, não tenho isso ainda dito assim, as pessoas ativas é que tem mais Alzheimer. Não. Dentro de 11, 12 casos que eu encontrei, por incrível que pareça, essas 11 pessoas que eu encontrei com Alzheimer, todas pela família contou, eram muito ativas. Mas teve um fato que me chamou a atenção. Elas haviam passado por uma tristeza. Uma traição no casamento, alguma coisa, uma perda de um filho, alguma coisa. Isso porque assim, se eu tenho muito cortisol, muita cortisona, quando eu tiver uma tristeza, o que é que vai acontecer? Em vez das savanas, o meu organismo vai produzir aquele cortisol para quê? Para me defender da tristeza. Mas em vez de me defender da tristeza, vai corroendo mais ainda o meu organismo, porque eu vou ter o quê? Eu vou ficar com doenças autoimunes, que é o caso da AIDS. A pessoa, quando está com a AIDS, ela está realmente com cortisol que ultrapassou todos os limites. Então, se a pessoa está numa tristeza muito grande e ela faz parte da inteligência ativa,
que é que vai acontecer com ela? Ela vai entrar num processo de que uma gripe pode matá-la. Agora, o que a ciência precisa descobrir, e eu não me considero nada, é pegar essas 3 bases de inteligência que foi a descoberta que eu fiz natural, que inclusive a espiritualidade diz que é comprovada aí por várias perguntas do Livro dos Espíritos, pegar isso e trabalhar em cima disso, pesquisar mais a fundo sobre isso. Agora, eles vão generalizar. Você vai escutar sobre isso, sobre que o cortisol ele pode ser positivo, pode ser negativo, mas aí generaliza para todos nós. E os ativos realmente, nessas 11 pessoas que eu conheci, tinham uma tendência maior de ter Alzheimer. Por quê? Porque os ativos, eles são pessoas que não estão muito preocupados com o que já foi. Eu quero preocupado com o que já vem. Então eu tenho uma memória de curto prazo. Você pergunta um ativo, como foi lá o negócio da aula? Agora eu não me lembro mais nada do livro que eu li. Porque na hora eu estava preocupado com outra coisa. Mas quando eu estou focado, eu me lembro do que eu estava fazendo. Não existe ainda, porque eu precisaria de cientistas, de médicos fazendo essa pesquisa. Eu só cheguei a essa conclusão pequena, mas ainda não posso dizer que é uma coisa que é comprovada, né? Ok. A quarta pergunta é: uma pessoa neutra racional, no caso, né? Uma pessoa neutra racional, quais as doenças físicas mais comuns? Aí o pessoal tem que saber o que é isso. Neutro racional, neutro é um GNI que eu coloquei. São pessoas que são muito observadoras, são pessoas que não gostam de cobrar. Aliás, não é que gostam de cobrar, não nasceram para cobrar. São pessoas que, se cobrar, elas ficam doentes, porque não sabem cobrar, não nasceram para cobrar. E são pessoas que a parceira pergunta, você me ama? Eles ficam assim, ó. Hã? O quê? Você é muito frio. Hã? Você é muito frio. Hã? Agora, ainda não cheguei nesse, Alexandre, essa pergunta é muito interessante, mas eu ainda não posso dizer porque são muitas variáveis, né? Uma pessoa que é neutro racional, ela, por exemplo, vamos colocar agora, já que está fazendo a pergunta, os racionais, eu já falei um pouco dos ativos, racionais e emocionais. Vou fazer o contraponto. Os emocionais podem ficar doentes se não recebem um abraço, se são rejeitados, enquanto os racionais, se eu ganhar 100 reais, eu fico um pouquinho alegre. Mas se eu perder 100 reais, eu fico com muita raiva. Não é? Uma pessoa racional perde 100 reais, fica muito marara. Quando ganha 100 reais, 100 reais. Isso, né? O que acontece? Que os emocionais na rejeição, isso vai lhe afetar mais, trazer várias coisas, como eu conheço muitos neutros racionais e neutros emocionais que têm problemas na pele, tem problema de coceira, sai coisas, né, Gisela? Sai coisas na pele, na cabeça, porque sai coisas vermelhas, vermelhidão. Os emocionais, como um todo, tem isso também. E alguns racionais também tem, mas é só o neutro racional que tem mais isso. Então, o que tem que descobrir é a causa. A gente tem que atacar a causa, porque isso são efeitos. E eu não sou médico para dizer isso, e depois até vão me perseguir o CEIU, né? Mas se quiserem aí, eu estou aberto, inclusive assino qualquer documento para você fazer a fama. O que eu quero, o meu objetivo é estudar cada vez mais os comportamentos humanos e o que acontece com isso, né? Essa é a pequenina missão que nós temos. O resto fica para aqueles que entendem mais do que nós, né? Mas acontece isso sim. Eu vou fazer mais uma pergunta e eu vou abrir para o público. Caso queiram fazer uma pergunta, né? Você só levanta a mão que a Dora vai levar o microfone. A quinta. Posso ter uma doença espiritual e não saber? Sim, pode sim. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, da questão 132, pergunta para a espiritualidade: qual o objetivo da encarnação? A resposta é um tanto longa, fala alguns tópicos da resposta 132 do Livro dos Espíritos, é que são alguns objetivos da encarnação: expiação, resgate, missão. E lá, também, nessa resposta da 132, é muito curioso, porque fala que quando a gente toma aquele corpo, a gente toma um corpo conforme a matéria essencial do mundo que nós estamos. Olha só. Nós pegamos um corpo conforme a matéria essencial do mundo do qual nós estamos. No caso aqui, a Terra. Há muitas doenças espirituais que vêm de outros mundos, ou que as pessoas, quando estão aqui, não se sentem
Eu não sei o que estou fazendo aqui. Pode ver, a pessoa que não pertence à terra, ela só vive disso. Eu não sei o que estou fazendo aqui, estou doido para ir embora daqui. Levanta a mão, que já pensou assim. Ó, e várias pessoas ali, ó. Dá para contar, a Eunice, Dona Júlia, são pessoas de outro mundo. Mas aí elas estão aqui, estão satisfeitas, podem ganhar dinheiro, podem fazer coisa, estão sempre satisfeitas com as coisas, né? Não estou dizendo que os outros que estão insatisfeitos são de outro mundo. Não, mas elas têm uma insatisfação de viver aqui, de pertencer aqui. E essas doenças espirituais, elas podem desencadear-se no momento da revolta. A revolta é uma coisa tão triste, porque a revolta, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo chamado a cólera, né? Falando sobre a cólera. É muito interessante, porque se nós fôssemos filmados, mais ou menos isso que a espiritualidade quer dizer, fôssemos filmados no momento da cólera, nós não vimos ver que o nosso perispírito pode se transformar num bicho. É horrendo. Porque a cólera, a revolta, ela não traz nenhum resultado. Você se encolerizar, você ficar com muita raiva, não vai resolver nada. Você só prejudica o seu organismo e naquele momento desencadear as doenças ditas espirituais. Existem doenças espirituais que são oriundas de outras vidas também que nós vivemos. Por exemplo, uma pessoa que praticou muito aborto, que praticou muita coisa, ela pode estar ali desencadeando uma doença espiritual. Além de não poder ter filho, ela sente várias coisas que os médicos não encontram. Geralmente as doenças espirituais não são detectadas no livro, não sei se é Libertação ou é o próprio Nosso Lar. Agora eu estou esquecido dos 16 livros de André Luiz. Num deles, ele fala que André Luiz está fazendo uma visita, não sei se é com Calderaro ou é com Alexandre, e pergunta por que aquele rapaz está cheio de larvas, cheio de bichinhas, como você diz aqui, né? Ali no corpo perispiritual genital dele. E aí o André Luiz fica assustado com aquilo. E aí o espírito, não sei se agora estou confundindo de Calderaro ou de Alexandre, responde a André Luiz que aquilo ali são os miasmas pestilenciais espirituais que ele adquiriu na questão do sexo promíscuo demais. Por quê? O problema não é você pegar uma DST com quem você se deita, é você pegar um processo de contaminação perispiritual que pode deixar você com... Tem gente que fica como? Tem gente que fica com aquilo, como é aquilo que a mulher tem mais do que o homem? Infecção urinária, né? Infecção urinária, tudo isso, porque você pode sair com uma pessoa, mas aquela pessoa pode deixar você durante anos assim, por causa dos miasmas pestilenciais que essa pessoa adquiriu no seu corpo perispiritual. Isso vai muito longe, não quer dizer que isso vai acontecer com aquelas pessoas, né? Agora, dentro dessa pergunta das doenças espirituais, é bom também dizer que existem doenças espirituais. Muito obrigado. Existem doenças espirituais que vêm de hoje em dia mesmo, do que você está fazendo com sua reencarnação. Aquela história de Sigismundo, que é muito falada no meio espírita, que era para ele ter um tiro no coração e teve um ataque cardíaco, ou era para perder uma mão, um braço, perder um dedo. Tem pessoas que podem sofrer um acidente ou pode ficar assim em coma e pode ficar sem falar, porque se essa pessoa vier a falar logo, ela pode entrar na droga, ela pode voltar ao vício. Às vezes tem coisa que acontece para interromper a nossa encarnação. E tem coisas que a gente pediu, olha, eu quero ter um acidente assim, de moto, um acidente de carro, quero ter um acidente assim e eu quero partir. Porque eu tenho que trabalhar mais no mundo espiritual do que trabalhar aqui. Então são N coisas. O que não pode é querer comparar o que acontece com o outro, né? Porque tem aquilo ali que a pessoa diz assim, você não sabe como é que eu me sinto. Realmente, eu não sei como você se sente. Para eu saber como outra pessoa se sente, ou você, a gente teria que ligar os meus nervos, nos meus neurônios nervos, no cérebro da outra pessoa. Não tem como a outra pessoa saber. Agora, existem pessoas emocionais que eles têm mais empatia, eles conseguem se colocar no lugar do outro. É diferente. Mas ninguém pode saber como o outro se sente. Não tem como. Porque cada pessoa aqui, cada espírito aqui, encarnado e desencarnado, é um universo à parte. Que se reúnem, como diz a questão 150 e 151 de O Livro dos Espíritos, quando nós estamos reunidos, nos tornamos uma assembleia. Aí parecemos que somos um, mas somos individuais, espíritos individuais. Alguém aqui teria uma pergunta para fazer? Aqui, Dora. Dora. Corre, Dora. Vai cair, ele vai para
Depois também tem ali atrás, aqui, ó. Foi aqui e foi os dois, né? Ela e ele. Eu queria saber se realmente está interligado o esquecimento com o perdão. Tipo assim, uma pessoa sofreu uma agressão. Ó. Você pode deixar ela fazer primeiro? Sim, pode. Pode fazer a sua primeiro, ele vai se recuperar aqui. Mas eu gostaria de responder a pergunta dele. Porque a espiritualidade leu um pouco mentalmente o que você estava falando, então, não é sempre que a gente consegue fazer isso, tá? Então, como é seu nome? Maurício. O esquecimento e o perdão, quando nós sofremos uma agressão verbal, física ou moral, dentro do nosso plano reencarnatório, as pessoas levam muito também, não é só nas seitas evangélicas que existe o fanatismo. Dentro do próprio espiritismo, infelizmente, as pessoas, o movimento espírita traz isso, não é a ciência, nem a doutrina espírita. E existem pessoas que levam a ferro e fogo que a questão do que a gente está passando foi porque a gente plantou. Não. Tem coisas que acontecem porque, para nos dar lição também, nos testar. Às vezes nós somos agredidos, às vezes nós somos agredidos verbalmente, moralmente, fisicamente, mas isso é um teste para ver, como para ver se realmente a gente é como uma pedra de toque, para ver se a gente está realmente brilhando daquele jeito. Agora, vou aproveitar a pergunta do Maurício para dizer o seguinte: o esquecimento e o perdão, porque existe o esquecimento do passado, que é o véu, que faz com que nós não recordemos que aquele filho, aquela filha, aquela mãe, aquele pai, aquele amigo, aquele colega de trabalho já nos foi um inimigo muito ruim e nós temos que conviver com eles, aprender a conviver e a gostar. Eu tive uns casos lá em Recife, há muitos anos atrás, quando fazia parte, isso já faz 23 anos, estou aqui, faz uns 30 anos, que lá em Recife eu encontrei uma pessoa que teve espiritualmente uma clara evidência de que ela já tinha sido a patroa daquelas casas, 2 casas que ela trabalhava. Uma casa de uma mãe e uma casa de uma filha, de pessoas muito ricas. E ela tinha sido a patroa delas. Ela pediu para vir como a subalterna trabalhando lá. E muitas vezes a filha tratava bem, mas a mãe da filha, que ela trabalhava na outra casa, a humilhava, a agredia verbalmente, moralmente. Mas depois, num sonho, ela lembrou que ela fazia muito pior com as 2. Agora, me compreendeu, né? Agora eu vou além para responder para outras pessoas aqui. Existem também as agressões de hoje. E todos os credos, todas as religiões, seja do candomblé, muito bonita, seja do espiritismo, do culto evangélico luterano, seja do culto evangélico, todas elas, o budismo, né? Em suas escolas, travatas, etc., todas elas nos ensinam uma coisa. E, com outras palavras, mas quer dizer isso: perdoar. E como disse Francisco de Assis, né? É perdoando que se é perdoado. Não é? Ok? Muito bem. Boa tarde. 2 perguntas. Como é seu nome? Marlise. Marlise. A primeira, ali foi comentado que muitas vezes as pessoas até pedem para acontecer algo, um freio na vida da pessoa, para ela não se perder espiritualmente. Uma doença, um acidente, qualquer coisa assim. Esse pedido de alma, isso é de antes de reencarnar ou mesmo depois de reencarnado? A pessoa, por misericórdia divina, ela pede que aconteça algo para que o pior, ela não se perca nessa reencarnação. Isso, Marlise, pode acontecer durante, inclusive, né? Há fatos que a pessoa pede isso quando ela vai dormir, não é? Na questão número 400 até a questão 412, que é o capítulo do sono e os sonhos, é muito interessante porque a espiritualidade dá um educandário ali sobre o sono e os sonhos, entre a questão 400 até 412 do Livro dos Espíritos. E interessante é que nós não dormimos, né? O corpo dorme, o nosso espírito ele vai fazer aquilo que ele almeja. Se ele almeja ficar dentro de casa, ele fica preocupado dentro de casa. Se ele almeja fazer um curso, mas muitas vezes tem contato com seus guias espirituais, com seus mentores do planejamento reencarnatório, e ali a pessoa diz assim: olha, o negócio está feio, eu não vou sair dessa droga, então tem que acontecer uma coisa muito ruim comigo para eu sentir no meu corpo. Se eu merecer, vocês fazem eu ir recordando.
E também a pessoa pode ser impedida sem ela pedir também, Marlise. Pode ser que a pessoa está num grau de orgulho tão grande que vai perder toda... Não é que ninguém retrograda, ninguém vai para trás. Nós estacionamos. Então, tem pessoas que não querem estacionar. Então, elas mesmas já pediram até antes de vir para cá que se acontecer dela querer prejudicar mais ainda o que ela já fez, que aconteça certas coisas. E tem certas coisas também que é o acaso. Nas leis naturais, que está no Livro dos Espíritos, eu acho muito interessante, que agora eu me esqueço da pergunta das leis naturais, quais são ali, mas fala sobre que... Muito interessante, Kardec pergunta, se eu vou passar e uma pedra vai cair em cima de mim, uma árvore vai cair. A resposta da espiritualidade, os espíritos não falam sobre isso, passam por cima disso. Mas quer dizer que o acaso existe. Que também eu posso sofrer um acidente de acaso. Não quer dizer, o anjo da guarda ele não vai ficar 24 como ninguém é escravo. Tem gente que acha que o anjo da guarda é escravo. Ou é um gênio da lâmpada que fica ali. Não. O que eu aprendi com os espíritos, e se eu tiver errado, né, eles também vão estar aqui me passar essa informação, é de que o acaso é o que mais existe, porque são bilhões, são 8 bilhões de habitantes. Esse dia eu gravei um vídeo e falei 7 bilhões. O Roberto Oliveira falou 7 bilhões, eu fiquei com 7 bilhões na minha cabeça. Mas são mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. Então, de vários mundos, tem gente que o que é que acontece? As pessoas que estão fazendo a diferença, fazendo algo na sua vida, elas vão ter alguma proteção, mais proteção diante do que você está fazendo. Agora, se você não faz nada, só faz perseguir as pessoas, faz um malzinho ali, outro malzinho ali, com inveja, com despeito, você vai ficar desprotegido. Aí pode acontecer qualquer coisa com você. Depende do que você está fazendo. Então, a gente pode ter um tumor na cabeça, pode ter qualquer coisa, porque realmente a gente pediu. Mas pode ser uma coisa que aconteceu porque a gente tinha uma alimentação ruim. Hoje mesmo, a coisa mais preocupante para as doenças físicas, exatamente hoje está na alimentação e no que a gente pensa. A espiritualidade tem dito isso. Já nas doenças morais está o orgulho, a arrogância, o despeito, a perseguição, a maledicência, a calúnia, a difamação, trazem doenças que vão para o perispírito e se desencabam no corpo físico. Não é à toa que vocês estão aqui hoje, não é à toa, mas foi esforço de vocês. Vocês poderiam não estar aqui, você que está assistindo poderia não estar assistindo isso agora. São escolhas, e as escolhas vão determinar também se a gente vai ser mais ou menos protegido. É uma questão de escolhas, ok? Eu acredito que deve ter acontecido com outras pessoas também, mas quando a gente é mais novo, a gente tem uma mediunidade mais aflorada. E eu, de pequena, cheguei a ver espíritos, eu nem conhecia o espiritismo, mas eu cheguei a ver uma pessoa ali na minha frente e me deu o recado e, de repente, sumiu. Ou ouvir vozes. Isso, depois de um tempo, sumiu. Eu não tive mais essa oportunidade. É a gente que fecha esse campo para não ter mais essa mediunidade? Ou simplesmente porque a gente é mais novo e tem mais facilidade? Poxa, pergunta difícil e boa. Então, vou dar aqui três motivozinhos básicos para isso acontecer, né? São muitos, mas vamos colocar 3. O primeiro motivo. Segundo, não vou nem falar de pessoas espíritas, mas tem espíritas maravilhosos, como aquele que psicografou aqui, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que foi através dele que essa casa aí deu um boom, a psicografia dele, entre outras psicografias. E o Dr. Hernando Guimarães Andrade é espírita, engenheiro, pesquisador, livros maravilhosos, né? Se a doutora Suzuki estiver assistindo, um abraço lá em São Paulo. Mas teve um espírito que não era espírita, que inclusive pesquisou isso, psicografou aqui em inglês, né? Que é o Dr. Ian Stevenson, que inclusive o Dr. Jim Tucker, lá na Virgínia, nos Estados Unidos, continua o trabalho dele. Não é espírita, ele visitou o Dr. Hernani aqui, mas ele não é espírita. Inclusive, teve muita perseguição lá na Virgínia, na universidade, porque ele resolveu pegar aquela verba e usar aquela verba para fazer toda uma pesquisa na Índia e nos países que tinham casos comprovados de reencarnação. Agora, o entendimento para responder a sua pergunta, onde eu estou querendo chegar com isso, reunindo esses homens, e também não poder deixar de falar no Remenda Nath Banerjee, de Jaispu, que psicografou aqui para o doutor Ney Preto Pérez, contando coisas que eles viveram nos anos 60 lá,
70, que só eles sabiam na psicografia para chamar a atenção das pessoas. E o Dr. Remenda Nath Banerjee também foi um outro grande cientista, também não era espírita. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que o Dr. Hernani fez, juntamente com o Dr. Remenda Nath Banerjee, Dr. Ian Stevenson, eles chegaram à conclusão que quando a criança está na idade locutória, que ela começa a falar, se ela viveu muito pouco tempo na intermissão, que é um termo que o Dr. Hernani usava, intermissão quer dizer na pátria espiritual, essas crianças têm uma facilidade maior de recordar das vidas passadas, até de ver espíritos. Este é o primeiro motivo. Ok? E depois que passa 7, 8, 9, 10 anos, que vai realmente aquela força, seja do ativo, seja do emocional, seja do racional, vai tomando conta, essa criança ela tende a não sentir mais a mediunidade, não ver mais espíritos. Isso pode acontecer com muita gente. Levanta a mão com quem já aconteceu isso aí. Via no pequeno, mas não vê mais. Fora a Marlise, está vendo? Tem outras pessoas, Marlise. Agora, a segunda motivação para isso acontecer, qual é? É exatamente a pessoa, em outra vida, ela tinha mediunidade, e nessa vida a proposta é que ela não tenha tanta mediunidade, porque não fez bem a mediunidade dela no passado, que nessa aqui ela vem num corpo genético de uns pais que não tem isso, porque a mediunidade está na linha genética também, Marlise. Você pode sentir porque pegou um pouquinho da genética lá da família do seu pai, da família da sua mãe, que já tinha isso. Então, mediunidade, sim, vem na genética, porque está geneticamente, vem porque ela também está no corpo físico. Então, pessoas que são descendentes de índios, de escravos, têm muita mediunidade. A minha avó mesmo, ela chegava a levitar do chão, ela tinha um espírito de índio. Ela já recebeu gente viva lá no navio, na guerra, na Segunda Guerra, e uma índia da mata veio avisar que o parente dela estava vivo. E não tinha comunicação como se comunicar com o navio. Todo mundo achando que ele tinha morrido. A índia da mata viva, disse que estava viva. Não é? E eu já recebi aqui pessoas que estavam vivas lá no Rio de Janeiro e psicografaram aqui dormindo. Ou pessoas que vieram avisar aqui, em mediúnica, dormindo, eu recebi o espírito das pessoas aqui. Isso há muito tempo também. Quem lembra é eles ali, né? Que sabem disso. Eu não tenho mediunidade que fico sabendo. Então, só esse o segundo. E o terceiro motivo é, são vários, né? Eu estou falando ali, mas o bom mesmo é ler o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, onde vai descrevendo sobre as mediunidades. Então, o terceiro motivo que pode acontecer isso, da pessoa ter uma certa mediunidade, é porque a pessoa, ela fica com muito medo, ela não quer sentir isso, mas ela não perdeu. É que o rumo da vida dela tomou outro rumo, aquilo está ali latente. A própria Zíbia Gasparetto veio eclodir a sua mediunidade após os 40 e poucos anos e fez obras maravilhosas. Há quem proíba os romances de Zíbia. Aqui, por exemplo, eu acho que a única casa que tem um romance de Zíbia é essa daqui, mas uma ou duas talvez, né? No resto eu acho que não tem. Mas aqui tem muita gente aqui que conheceu o Espiritismo através dos livros de Zíbia. Levanta a mão, quem aí? Olha só! E tu acha que ela vai estar num lugar ruim? Ah, porque Zíbia ganhou dinheiro com os livros. Meu Deus, mas ela ganhou dinheiro com os livros, mas ela não se vendeu aos espíritos. Como é que vai manter uma editora, manter uma gráfica? Vem manter essa casa aqui, se vocês não ajudar aqui, não comprar a rifa da bicicleta para ver se a gente não fecha. Mas por que fechou o CIU? Era um café tão maravilhoso. Eu ajudei com meus 30 reais. 30 pila. Sim, mas aí não foi suficiente, né? Porque esse ar-condicionado, agora no verão mesmo, a gente paga a conta de energia aqui, é muito alta. E os espíritos não vêm dar dinheirinho pra gente, né? E nem a gente vende nada dos espíritos aqui. Não é verdade? Ok? Mas fica latente também no último caso, né? Está ali dentro, no momento que a pessoa desejar, porque às vezes a pessoa não quer. Tem gente que promete, ó, a semana que vem eu vou lá ajudar vocês, o ano que vem eu vou ser voluntário. Passou 10 anos, teve gente aqui que já saiu aqui da casa e nunca ficou voluntário. Não é dizer, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que, porque quando a pessoa diz, olha, é mais fácil, você sabia, a pessoa mudar uma crença de que mudar o comportamento. Porque a crença, é mais fácil mudar uma crença do que mudar um comportamento. Porque aquele comportamento diz assim, semana que vem eu faço dieta. Essa semana que vem, quando? Eu tenho um irmão que ele diz que vai caminhar, já faz 8 anos que ele diz que vai caminhar. Eu pergunto para ele, estás caminhando? Ele diz, não, mas a semana que vem eu vou caminhar. Aí a mulher dele fala, meu Deus, isso ele está dizendo aí há não sei quanto tempo. Uma coisa que aconteceu, uma pessoa bem íntima, funcionária do meu marido, ela estava grávida. No 4º mês de gravidez, o médico constatou que a criança não ia viver.
E eu, não sei, achei que eles deveriam fazer uma cesárea, fazer alguma coisa, porque a criança não ia viver. Resumindo, ela achou que seria um aborto, ela segurou até o 9º mês. A criança nasceu, foi cremada, em seguida, a mãe está para morrer de uma hora para outra. Aonde está a culpa? No médico, na mãe, que não quis fazer uma corretagem, não sei lá o quê. Aonde está a culpa? Quem errou? Para onde cairia um castigo, no caso? Ok. Bem, eu só posso afirmar uma coisa. Deus não tem nada a ver com isso, não errou. Veja bem, hoje nós sabemos que tem várias leis aí para ser aprovada para deixar o aborto uma coisa livre, né? Uma coisa que possa todo mundo usar. Em vários países o aborto já é uma coisa que é liberada. Agora, veja bem, existe uma coisa fundamental, que os vegetarianos, né, quando eu discuto com eles, porque eu como ovo, né, diz assim, você está comendo um feto, você comeria um feto? Me fizeram essa pergunta essa semana. Eu digo, olha, eu nunca comi um feto, não posso dizer que comeria. Mas no ovo, pelo menos, não estou vendo feto nenhum, né, é diferente. O ovo está com a gema, e eu, como já criei galinha, sei que quando o ovo ele está galado, que a gente chama, né, ele tem um pontinho preto e aquilo vai crescendo. Eu jamais comi um ovo que tem um pontinho preto que está crescendo. Agora, nós estamos numa cadeia. Eu acredito que o mundo, assim como o André Luiz fala num dos seus livros, que nós roemos aí dos animais, mas o elefante, que o pessoal está na selva, não, mas nós somos civilizados. Mas estamos começando agora. O O, ele dominava a cadeia do RH. Hoje o A está chegando perto do O. Então a gente já está se tornando mais herbívoro. Esses espíritos que vêm como vegetariano, como vegano, né? O vegano já também não é demais, também não senta nem no sofá que é de couro. Esse aqui é de couro, não, né? Ok, né? Muito bem. Mas eu vou chegar lá, Síria. Agora, hoje nós sabemos que estamos vivendo um momento, eu vou responder a sua pergunta, estamos vivendo um momento muito ímpar na história essa questão das redes sociais, elas são boas e ruins ao mesmo tempo, depende como você usa. Houve um momento que os médicos eram deuses. Existia a síndrome do jaleco branco, que existe mais aqui, mas em outras cidades aí já não existe. Mas eu observo uma coisa. Hoje, eu não sei, eu fico um pouco desconfiado, eu não posso provar isso. Mas por que tanta notícia de querer vender vacina? Aí, antes as pessoas acreditavam. Hoje, já estão apelando, dizendo, tem gente que fazendo aí, pega uns 2, 3 médicos ali, chama uma pessoa, eu quero ver você chamar um especialista, botar no horário nobre para ele provar, chamar outros especialistas, fazer uma mesa redonda e vamos comprovar se a vacina é necessária ou não. Onde vem essa vacina? Quantas vacinas foram compradas? Por que comprou tanta vacina? Por que tem que vender esse estoque de vacina? Mas, por outro lado, é preocupante porque pode voltar, eles dizem que está voltando certas doenças, mas está voltando mesmo? Ou é para a gente comprar vacina? Cadê um negócio assim especialista, que é randomizar? Esse termo de randomização, eu trago em alguns livros meus que não são espíritas, randomizar também é eu fazer uma pesquisa sobre a pesquisa. Ele fez a pesquisa, agora eu quero ver se a sua pesquisa é séria ou foi paga pelo laboratório. Hoje a gente vive e não pode confiar mais em ninguém. Hoje a gente não sabe se tem justiça, se não tem justiça, se tem uma corrupção ali, se não tem ali. Agora, é lógico, a gente não pode ser muito exagerado, porque a gente deixa uma criança tomar uma vacina, depois pega alguma coisa. Então, veja bem, olha que situação. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não sabe se o médico, pelo menos, olha, Síria, nós temos um caso aqui de uma mãe, faz parte da nossa casa aqui, e todos os exames disse que a criança ia nascer saudável. Ela já estava sonhando com as bonecas, teve o primeiro filho homem, nada, fez o teste do pezinho, do pezão, de tudo, exame de sangue, tudo, e a criança nasceu com aquela síndrome do amor, que é a síndrome de Down. Os médicos erraram, os laboratórios erraram, tudo foi errado. Essa mãe, ela não errou, sabe por quê? Porque o que importa é a intenção e o amor. A mãe disse, eu vou pagar para ver. Eu vou ter esse filho. Ela disse, eu vou ter esse filho. Agora, foi uma lição para ela, porque ninguém vai ter castigo nenhum. O médico, contrariado, fez o que ela queria. A espiritualidade deixou, porque foi bom para ela sentir o que é a dor de ter um filho, nasce morto. Agora o médico não é? acha que ela não sobrevive. Porque aí ela arriscou. Sabe que ela também arrasou-se muito desses meses. Sim. Né? E eu sei que fui ver ela na UTI, daí ela disse, eu não vi nem o rosto, que ela fez daí uma cesárea, né? Eles cremaram em seguida. Sim. Mas segurar 5
Olha, Síria, ela segurou 5 meses, ela está na UTI, mas a escolha foi dela. Se ela vier desencarnar, também é a escolha dela. Não existe castigo, existe consequências. O castigo, o pecado, é uma coisa que foi impenetrado na nossa vida pela Igreja Católica, que por causa de pessoas, porque a Igreja Católica, no seu cristianismo inicial, foi maravilhoso. Os apóstolos, os mártires. Aí depois o homem, sempre com ganância, deturpa aquilo. Lutero, Martinho Lutero, às portas do castelo de Hindenberg, na Alemanha, fazendo seus protestos. Ele era de Calvino, calvinista, uma coisa maravilhosa, porque existia uma corrupção feia dentro da igreja. Tudo que nasce com bons propósitos. O espiritismo nasceu com os bons propósitos, mas as pessoas vêm aqui dentro querer fazer cardeal, sacerdócio, querer... quando é 8.800, quando não é radical demais, você não pode nem sorrir dentro da casa espírita, é demais aceitando tudo que é livro, tudo que é coisa inventada para vender livro, para dizer que tem mediunidade, médium indo para a televisão, que coisa feia, dizendo que está recebendo com a dor das pessoas. Aí nós somos procurados, somos citados nos programas por aí. O único médium mecânico que tem é Zé Araújo, e eu me escondendo, porque eu não sou ninguém, eu sou um trabalhador normal, sou médium nas horas vagas. Se uma mãe agora, ou um pai, ou um filho que está desencarnado, disser você psicografa e ele disser que tem que psicografar, eu psicografarei. Agora, não existe castigo, o que existe é consequência. Todas as nossas decisões, seja agora, ou amanhã eu tomar uma decisão, ou segunda-feira ou terça, eu vou ter que assumir as consequências. Mas castigo não existe e o pecado não existe. O que existe é você tomar caminhos que vai ser mais fácil ou mais difícil. Isso sim é o que existe. Ok. Mais alguém para pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, meu nome é Sandra, para a minha pequena, que ela fez esses dias. Mãe, se o cavalinho morrer, será que ele vai reencarnar? Se o quê? Se o cavalinho, um animal, morrer, ele pode encarnar de novo? Eu não soube responder. O cavalinho? É. Olha, Sandra, na questão 585, 586, 587, 588 do Livro dos Espíritos, até a questão número 600, Allan Kardec pergunta, se intitula esse capítulo A Alma dos Animais, né? Os animais e a alma, o espírito. E o que fica bem ali descrito dentro, que nós entendemos da leitura do Livro dos Espíritos, é que os espíritos dos animais são espíritos mais inferiores, que são colocados aqui no mundo para evoluir, para serem adestrados e companheiros nossos, e testar a nossa bondade, o nosso amor, e também porque muitos dos animais vieram primeiro do que nós aqui. Existem animais que vieram primeiro do que os homens, de que os hominídeos, de que os próprios macacos, animais que vieram aqui, que habitaram a Terra, alguns ainda transcenderam, se modificaram, aconteceu toda essa metamorfose que aconteceu com esses animais, mas o cavalinho, ele vai ter um lugar. Eu sei de contos aí espirituais, quando o espírito de Luiz Felipe estava fazendo aquele livro de Cidades Espirituais, eu fui levado a uma colônia que eu vi, inclusive eu fiquei curioso, eu fui levado em espírito, eu acho que eu comentei na altura com a Kátia Freiner, que estava fazendo o livro, que eu fui levado em espírito para uma colônia ali, e eu vi que tinha animais, tinha até um cavalozinho, e eu sou uma pessoa louca por cavalo, né? E se eu for para algum lugar, não vou exigir, eu quero que tenha cavalos, aí isso existe. Mas o cavalo, o cachorro que se afeiçoou, e se ele não tem um motivo para reencarnar, ele pode estar no mundo espiritual, mas está lá nessas questões que é muito interessante. Agora nós temos aqui, de um autor que veio aqui, né? Que tem uns livros ali sobre os animais, nós temos na nossa biblioteca para emprestar, como temos também aqui, né, para vender livros que falam sobre os animais e as almas dos animais. Eu acho muito interessante. Mas essas questões que eu citei do Livro dos Espíritos nos traz também muita elucidação através desse assunto. Nós temos que amar os animais, né? Existe animal que é mais fiel do que o homem, é mais amigo. Existe animal que acalma. Os animais estão evoluindo tanto que, se nós percebermos, existem cães que são aqueles lavradores que estão ajudando os cegos, cães que são policiais, cães que farejam drogas, cães que ajudam as pessoas, as crianças com câncer, cavalos que faz a hipioterapia, que faz ali as crianças com a coordenação motora. Então os animais são grandes coadjuvantes da natureza. Temos que respeitá-los e amá-los, cuidá-los e não maltratá-los, porque quem abandona um animal, abandona qualquer outra coisa também.
Ok, vamos mais uma pergunta. A doença de Parkinson é mais frequente nos emocionais? Isso aí eu não saberia dizer, Alexandre, mas eu acredito que a doença de Parkinson, hoje a ciência já descobriu várias coisas, né? Há uma linha científica que fala que o mal de Parkinson seria uma diabetes no cérebro. Há uma linha que fala que o mal de Parkinson seria uma má formação no cérebro. O que a gente se sabe é o seguinte, tecnicamente falando, todo mundo, quem já viu aqui, levanta a mão, quem já viu uma carne de salmão, assim, uma carne de salmão. Você não vê uma linha branca ali dentro? Aquilo ali, nós temos no cérebro uma parte branca que se chama baía de mielina. A baía de mielina é como se fosse fios condutores que passam toda a questão das sinapses nervosas, sinapse elétrica. Se não tivesse a baía de mielina, dava choque. Quando isso é interrompido, uma fenda sináptica no cérebro ou qualquer coisa, o que vai acontecer? Eu vou ter movimentos involuntários, então aquilo não controlo mais. Aquilo é um descontrole, né? Aquilo é uma questão física, não é uma questão espiritual. Na questão 369 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade sobre o nosso organismo, sobre a perfeição do organismo, sobre nós termos um organismo. E a resposta é que ele dá uma comparação de um instrumento. Para que um instrumento toque bem, ele tem que estar perfeito. Um violino não pode estar sem cordas, um serrote não pode estar com os dentes. Então, assim somos nós, seres humanos. Há corrupções que nós fazemos com nossos corpos. Uma pessoa que bebeu muito na adolescência, fumou demais drogas, uma pessoa que passou noites e noites sem dormir, ela tinha que viver 90, mais ou menos 90, o fluido vital dela está ali composto para viver 94 anos, 6 dias e 4 horas, e aí ela estagna isso, ela morre 20, 15, 20 anos antes, ou tem um mal de Parkinson, porque essas pessoas que têm um mal de Parkinson, pelo que eu já li, são pessoas que tinham uma vida muito agitada. São pessoas que, por exemplo, eu estava assistindo um filme de Chacrinha, nunca tinha assistido, né? A vida dele. Eu achei. Botaram coisas ali que a coragem que tiveram, pelo menos um filme bem autêntico sobre a pessoa, né? Não florearam. Eu estava assistindo esse dia. Liguei a televisão para relaxar um pouco, ter trabalhado muito com o cérebro. Quando eu estava assistindo um filme do Chacrinha. E eu vi que era uma pessoa que nem viu os filhos crescer. Tem pessoas que viveu ali para o trabalho, viveu para aquilo, não viu aquilo. Foi demais. Tudo demais vai ocasionar alguma coisa. E nós temos um cérebro, como todo mundo aqui tem 1,4 kg, 1,5 kg, um cérebro mais ou menos, né? Do cearense é um pouquinho maior, se tiver alguém aqui... Tô brincando, brincadeira. Agora, o que acontece? Né? Nós temos o cérebro, por exemplo, há cientistas que eu trago no Você é Cura 1, que é um livro, que é um projeto à parte, não é um projeto espírita, é mais de utilidade pública. E lá eu trago algumas cientistas, entre elas eu me esqueci que é a Elizabeth, estou esquecido sobre o nome dela, ela estudou crianças com má formação, com hidrocefalia, crianças com um filete de cérebro. Só que essas pesquisas não são muito divulgadas, porque como provar que uma pessoa tem um filete de cérebro e estuda álgebra, toca piano, entende matemática? Ninguém quer falar sobre isso, porque como é que vai comprovar? Como é que vai ficar os livros dos lobos frontais de esquerda, direito, centro da fala? E aí? Aí muita gente, por orgulho, vai perder muita coisa, porque isso quer dizer, que é uma coisa que as pessoas estão chegando à conclusão, que o espírito manda mais, né? A mente é um instrumento, o cérebro é um organismo, é um mecanismo maravilhoso. O cérebro, se o cérebro de vocês não estivesse funcionando bem, vocês não estariam me escutando, não estariam prestando atenção, não estariam indagando, não estariam comparando. E a saúde mental, ela é uma saúde muito especial, porque se você tiver uma saúde espiritual, você vai ter uma saúde mental e, consequentemente, pode melhorar a sua saúde física. Hoje já tem estudos, como eu trago no livro Você é Cura 1 e 2, que o Dr. Bruce Lipton e aquele outro que desencarnou, que é o Dr. Paul Pissell, ele fala que as células do nosso corpo, elas são realmente programáveis, reprogramáveis. Há casos que a pessoa pode reprogramar se ela faz uma meditação de manhã, se ela... Hoje a minha filha estava apresentando para mim uma nova medicina que ela foi, a Ayurvédica, né? A Ayurvédica, que é ela falando umas coisas ali que tem a ver com algumas coisas que eu já conhecia, mas por estudar como autodidata. É interessante, é o que eu trouxe de outras vidas, que é a questão de certas coisas que são a funcionabilidade. No terceiro milênio, agora, e principalmente no final do século XX, século XXI, século XXI, nós entramos numa era moderna muito devastadora em termos de horários. Nós fomos programados, agora eu volto à questão que eu falei hoje aqui na primeira pergunta do Alexandre, que é a questão 716 do Livro dos Espíritos, que eu gostaria de repeti-la. Quando Allan Kardec pergunta, né, se
a natureza não traçou um limite para as nossas necessidades da nossa estrutura orgânica? E a resposta da espiritualidade da 716, que sim, mas o homem, ele é insaciável. E nós somos insaciáveis em ter coisas. A gente tem tanta coisa e a gente não usa as coisas que tem. Você vê que o japonês, os orientais, eles têm um feng shui, ou feng shui, né, como queira chamar, e eles têm poucas coisas dentro de casa. Eu tenho tanto souvenir de viagem, tem hora que eu olho para aquilo e me dá uma agonia, porque aquilo eu estou sentindo a força espiritual. Quanto mais uma casa clean, mais entra o vento. Uma casa que acumula coisa, acumula também energia. Todo objeto tem energia, seja parado, inanimado, que esteja aqui presente. Então é uma questão de escolha. A questão 716 do Livro dos Espíritos, quando responde Allan Kardec a espiritualidade que sim, e ainda diz assim, o homem ele é insaciável nos seus vícios, em ter dinheiro. Às vezes a gente perde o emprego, perde para tomar um outro caminho, mas parece que a gente fica com o pé naquele caminho antigo e num caminho novo, e não refaz o caminho. Tudo que acontece é bom para nós, de certa forma, né? Como dizia Mazzaropi, é tudo para melhorar a vida da gente num filme que ele tem. Agora, se você observar a resposta da 716, que eu falei aqui hoje, e ainda conclui, né? A natureza, ainda responde a espiritualidade, a natureza traçou o limite às necessidades que se encontram no próprio organismo, mas os vícios alteraram e criaram necessidades que não são reais. Nos livros da FEB, nos livros espíritas que eu tenho, a pergunta é dessa forma. Eu fui ler em outros livros, um tempo desse, essa pergunta, porque essa pergunta ela vai fazer parte de um livro que eu vou escrever. Eu estou escrevendo, vou terminar, que é um livro mais espiritualista. E nos outros livros a pergunta, eles mudaram, mas muda o sentido, porque isso aí é o sentido correto. O outro sentido é necessidade, com outras coisas, muito vago, que é para poder, parece que está com medo das palavras vício, com medo de algumas coisas. Até os literários, eles querem, sempre como faz, né? O escrivão lá na polícia, deixar uma abertura para alguma coisa. Mas eu percebo o seguinte, que nós podemos mudar isso. Podemos mudar esses vícios, podemos mudar essas coisas, mas se nós quisermos. Se nós quisermos. Porque os japoneses, eles se esforçam de um lado, os asiáticos, e cada um vai ter um lado. Você vê que eu fui para a Arábia Saudita, tem aquele preconceito com mulher, as mulheres não andam atrás com burca, tudo, mas teve uma coisa que eu notei lá, quando eu estava em Dubai, em Abu Dhabi, eu notei que ninguém bebia. Ninguém bebia. Até os turistas não tinham lugar para beber, não tem bebida nos hotéis, tem, mas tem que... Ninguém bebia na cidade, não existe bebida alcoólica na cidade. Não existe porco, ninguém come porco lá. Os porcos lá não... Aí os vegetarianos têm razão numa coisa, existe para tratar os animais, né? Proteger os cachorros, tudo, mas ninguém fala de proteger o porco, o boi, a vaca, né? Ninguém fala. A pessoa mata um porco e ainda vai fazer a festa para matar o porco. Não é verdade? Então, há uma certa... um paradoxo em tudo isso que a gente está falando, né? Há um antagonismo. Outra pergunta? Tem alguém que queira fazer uma pergunta? Pois é, Micaela. Ô, Micaela. Primeiro um comentário e depois só eu queria uma sugestão tua também. Eu tenho feito umas análises sozinhas eu mesma ultimamente e as pessoas falam sobre o livre-arbítrio, nós temos a escolha, né? Mas nós todos somos orientados e se nós não escolhermos, não sei, o que foi nos planejado ou o que deveríamos fazer para evoluir, nós temos as consequências, certo? Então, isso meio que, para mim, no meu ver, corta o livre-arbítrio no sentido... Então, eu realmente tenho escolha, porque se eu não escolher aquela vertente correta que me fará evoluir, eu vou pagar, não é? Então, o meu livre-arbítrio, tudo bem, eu posso escolher entre o bem e o mal. Daí isso me fez pensar e reconsiderar, e tem toda, provavelmente, essa guerra espiritual entre o bem e o mal acontecendo, porque nós estamos em vibrações, né, nessa Terra. E daí eu só queria a tua opinião, assim, tipo, se eu estou indo pelo caminho certo, que, no final, o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu é finalmente escolher se eu quero fazer parte dele, do bem, ou se eu quero fazer parte do mal. E, pelo que eu vejo, esse é o livre-arbítrio. Porque, no sentido amplo do nosso dia a dia, escolher se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, eu tenho algo planejado para mim, eu tenho algo arquitetado, né?
E se eu escolher ir para um lado que não foi, alguma coisa na minha vida vai acontecer, né, que eu volte a outra vida, para me fazer ir para aquele lado certo, não é? Então, esse é um comentário que eu queria fazer. E outro, eu sou professora também, e eu tenho uma aluna que ela tem 15 anos e ela tem sonhos horríveis todos os dias. E ela tem essa sensação de que ela está voltando na vida dela. E ela nasceu numa família religiosa que não tem como deixar ela procurar o espiritismo, procurar alguma coisa, porque eles veem isso com maus olhos. E eu não sei, às vezes, como ajudar ela, porque ela chegou já a ver espíritos do lado dela, ela tem crises de pânico, de ansiedade. E eu não sei, às vezes, o que falar para ela para ajudar a acalmar ela. Então, mas ela sonha, e eu estava mesmo agora vendo a questão sobre os sonhos, quando tu falou da questão 400 ali, que às vezes são alusões no futuro ou voltas ao passado, não é? Então, mas é tudo coisa ruim. E eu achei que às vezes é uma influência de alguma coisa que está perto dela, uma influência ruim, né? Que ela está passando. Ela vê vultos escuros e às vezes coisas escuras perto dela. Vou começar pelo final e depois a gente vai para o começo. Isso aqui que você falou, né, que é o espiritismo, isso, que a família deve dizer assim, isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa muito boa, maravilhosa. É que, infelizmente, o espiritismo, quando chegou no Brasil, chegou num momento que nós estamos num país laico, né? E quando o espiritismo chegou no Brasil, nós tínhamos aqui já os indígenas e nós tínhamos os africanos que faziam seus cultos. E aí foi misturado, porque chegou da França e foi traduzido para a língua portuguesa, enfim. Agora, Micaela, o que sua aluna ela tem é mediunidade. Mediunidade, ela na questão da Gênese, o capítulo chamado O Bem e o Mal, nos traz ali muitas coisas sobre o livre-arbítrio. Ela, que idade tem? 15 anos. Ela ainda não tem esse livre-arbítrio todo, e tem já, né? Mas é a família que tem o livre-arbítrio maior. O que eu entendi sobre livre-arbítrio, eu tenho um livro que eu acredito que eu fiz uma pesquisa muito boa, é um livro Quem Sou Eu, Quem é Você, e ali eu traço uma comprovação com o Livro dos Espíritos, com vários conhecimentos, que a gente não tem todo esse livre-arbítrio que nós achamos que temos. Primeiro que os alunos, por exemplo, né, com essa proposta aqui maravilhosa que nós temos hoje aí, que eu estou começando a fazer esse ano, vou fazer em Portugal também, que eles chamaram, acho que estão entendendo mais do que aqui no Brasil, que é a questão de crianças ativas, alunos ativos, tem que ser tratado diferente dos alunos racionais e dos alunos emocionais. Não só no aprendizado, como também nos mecanismos cognitivos de retenção e aprendizado de todas as matérias. Agora a Micaela trouxe algo muito especial. Imagine você que uma aluna normal já tem dificuldade do aprendizado por tantas informações. Agora uma pessoa passando por um processo desse, de sonhos, que minha intuição me diz aqui, né? Eu vou logo ser bem claro contigo. O Espírito veio aqui ajudar no momento, né? Esses daqui estavam achando que eu ia incorporar, né? Porque viram que eu já não estava mais aqui, né? Não é isso? Quem conhece aqui já ficaram, opa, ele vai receber um espírito. Não. Eu estava aqui em consulta aqui e são dois familiares, um principalmente, que tem uma carga que veio, e ela, quando sai de noite no corpo, vai lá ajudar e vê as sombras. Eu, quando criança, via mais sombra do que espírito de luz. E via também muito espírito de luz, que vinha me ajudar. Mas os espíritos de sombra, quando você é médio, não tem como deixar de ver. Eu via passar assim, ó. Esses dias eu estava no sítio, eu vi uma sombra passar no mato. Eu digo, será que vai vir para cá? Né? Parecia que eu estava voltando a ser criança. Eu disse, opa, passou uma sombra assim. Como eu estou acostumado, tanto que quando criança, sabe o que eu fiz? Fui assistir muito filme de terror. Eu tenho um irmão que é o Júlio, e ele era muito medroso, que ele é do continuador, ele tinha medo, mas gostava de assistir o filme de Drácula, e os filmes eram muito mal feitos. E a gente estava assistindo aquela televisãozinha lá, preto e branco, quando um dia faltou luz, assim, energia. Olha, esse rapaz quebrou, foi coisa da minha mãe. Onde é que tu tá aqui? Eu disse, que é isso? Sei lá se Drácula tá vindo aí. Mas como eu estava acostumado a ver espírito, né? E não tenho medo realmente, desde que eu não me acostumei, e eu disse, Júnior, vem cá que eu vou te segurar. Quando eu peguei no braço dele, sai daqui, Drácula.
Sim, de outras pessoas. Quando a gente é médium, eu mesmo tenho 1,69 m, 70. Eu sou médium, né? Agora, quando a mediunidade é uma coisa muito... tem que estudar o livro dos médios, que é maravilhoso, o capítulo 23, todos os capítulos lá, maravilhosos, que é o maior tratado de mediunidade, de paranormalidade que existe até hoje. O professor Rivail, Allan Kardec, fez esse trabalho maravilhoso, que é o livro dos médios, né? Então, Micaela, o que acontece é que eu, por exemplo, as sombras que eu via não eram minhas, eram das pessoas que circundavam comigo. Por exemplo, da casa, eu era o único que até hoje minha família deve dizer assim, como é que essa criatura nunca chamou palavrão? Meu pai chamava, minha mãe chamava, meus irmãos chamavam, todo mundo chamava. Eu não chamava, não tinha jeito. E não diz que é influência da simbiose, mas eu nunca gostei de palavrão, nunca vi lógica no palavrão. Talvez a esfera que eu vi, ninguém, né, esse palavrão nunca gostei. É que ela está muito preocupada que ela vai morrer logo. Não vai morrer não. E eu falei para ela, não, tu não vai morrer. Não. Tu Agora, vai passar. nós somos iguais a açúcar. Tem açúcar, vem formiga, vem mosca, né? O médio é igual a açúcar. Agora, o que ela teria que fazer, isso vai acontecer, você vai conseguir, você tem que ter fé, só tem que arrumar a maneira certa. Quantas vezes assim, ó, tem uma mamãe ali que está com seu filho ali, com o Vinícius, né? Evangélica, não é verdade? É evangélica, está ali sentada. Ela nunca imaginou que ia estar vendo a filha dela fazendo um showzinho aqui na Casa Espírita, porque ela sabe que a Casa Espírita não tem nada só tem coisa boa. Aqui é o Evangelho de Jesus de uma ciência. E ela faz parte das religiões. Aqui não é religião. Aqui é uma ciência para ajudar todo mundo. Não é? E tem ajudado muito o Vinícius. Isso aqui é o meu remédio, já tocou agora. Não, mas não é remédio de tomar não, tá? Isso é disciplina, é uma oração que eu faço às 6 horas da noite. E se eu disser isso aqui agora, vão dizer, tá vendo? Ele é católico espírita, que eu faço uma oração para a Mãe Santíssima. Eu tenho uma ligação com a Mãe Santíssima. Não essa Mãe Santíssima é outra mãe. Né? Tá bom? E eu sou disciplinado, às 6 horas, para não passar do horário. Eu posso estar em qualquer lugar, eu paro, né? Entendesse? Né? Vamos fazer uma oração, quero comigo, das 6 horas? Vou fazer junto com vocês hoje. Eu vou botar a musiquinha, vai ser minha, não vai ser deles não, tá? Ó, vou fazer com vocês, ó, veja que coisa boa, a gente vai fazer. Mas, vamos fazer, né? Vou aumentar aqui, ó. Então, vamos elevar o nosso pensamento. A espiritualidade, a nossa Mãe Santíssima. Agradecendo esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. Por mais um dia de vida que transcorre. Por esse banquete espiritual de perguntas e respostas, desse café medicamentoso para os nossos espíritos sequiosos de luz, conhecimento e desbravamento do nosso ser imortal. Agradecemos a presença dos espíritos, dos entes queridos que nos precederam, que nos alisam os cabelos, que nos sopram os ouvidos, que nos desejam a nossa evolução. Muito obrigado, Mãe Santíssima, por esse contato das 18 horas, pelos contatos do dia, do amor e da paz, da gratidão eterna por tudo que é nos feito e nos proporcionado. Abençoa todos nós, aos nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui presentes, aqueles que estão nos escutando agora, que nos estão nos assistindo, e que possa essa prece, essa oração, chegar até os lares das pessoas que estão desamparadas emocionalmente, revoltadas, tristes, cansadas, enfermas, que sejam lenitivos na vida de todas elas. Assim seja. É isso, não é bom? Agora, continuando, já tomei meu remédio, agora... Então, continuando, eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Eu gostaria de... Tem alguma pergunta? Vamos lá. Mas até que horas vamos explorar? Estou brincando. Aqui, se eles desligar a tomada aqui, eu vou ficar burro. Alguns tipos sanguíneos têm mais predisposição que os outros em algumas doenças? Sim, até para o sexo. Quando eu estava fazendo uma pesquisa das pessoas ativas, todas as pessoas ativas que têm A, que são já A negativo, A positivo, não tem tanta tendência sexual nem a libido não, né? E, enfim, e fora outras coisas que acontecem, né? Porque isso aí está tudo ligado à alimentação.
E existem alimentos aí, uma substância que tem nos inseticidas, que agora eu não recordo o nome, é que eu estou fazendo essa pesquisa, e que tem em algumas latinhas e tudo mais, e que provocam, olha o que eles descobriram, mas aqui ninguém quer que o Brasil fale sobre isso, provocam uma incidência de excretar o hormônio que se chama o estrogênio, que é o hormônio mais da mulher, feminino. Por isso que existem homens que estão impotentes e tudo mais, por causa da latinha, o que tem na latinha da cerveja, tem latinha, tem vários alimentos que tem, isso provoca, e a mulher fica infértil. A mulher não precisa nem tomar anticoncepcional quando está tocando essas coisas. Veja que as coisas que o homem está fazendo é sempre com a ganância de ganhar mais dinheiro, de economizar. A gente tem medo de comer. Por exemplo, eu comia muito camarão, não como mais. Lógico que o camarão que eu faço e o que a André aí faz, a gente tira toda aquela sujeirinha, né? Porque o camarão é a barata do mar e é uma coisa cara. Na época do meu bisavô, não queria ninguém comia aquilo ali, né? Jogava fora. E é uma comida, hoje é uma iguaria, muito cara, mas pode ter pesos de metal pesados, pode estar pesado com mercúrio, com muita coisa, e às vezes as pessoas podem adquirir uma toxina que pode proporcionar aquela doença ELA, já ouviu falar, né? Que o próprio Stephen Hawking tinha. Agora, isso é a ganância, porque não existia isso antes. Isso é a ganância, as toxinas são coisas que são colocadas nas lagoas, no mar e nas coisas. O homem colocando lixo, você vai o que tem no mar de lixo, as baleias, tartarugas comendo lixo. Entende? Então, assim, hoje não é a questão só de a questão dos ativos racionais e emocionais, que vai ter mais tendência ao que mesmo? Já perdeu. Alguns tipos sanguíneos têm mais predisposição que os outros em algumas doenças? Tem, mas assim, vai depender muito se a pessoa é ativa. Uma pessoa ativa, ela tem muita adrenalina, ela tem um neurotransmissor que é a noradrenalina, ela produz muito cortisol, cortisona. Uma pessoa ativa que ficou doente, vai tomar corticoides, que é 80, 90 vezes a cortisona normal do corpo, ela nunca mais vai se recuperar, porque quando o cortisol dela começar a acelerar junto com aquilo que é sintético, quem tomou cortisol, tem gente que tomou corticoide, não come nada, mas não consegue emagrecer mais. Não consegue voltar àquela coisa mais porque tomou corticoides, né? Eu tive que ir por causa do vitiligo uma época, e uma informação, tomei uma pomada que tinha corticoides, eu criei veiazinha, nunca tive veias aqui, ó, criou um monte de veia, porque meu cortisol natural começou a combater achando que começou a produzir um monte de veias que eu não tinha veias aqui no rosto. Não é? Então, porque a gente saiu da nossa natureza. Não estou condenando aqui a medicina que descobre as coisas, de instrumentos, de tudo, médicos que, são verdadeiros médios nos hospitais, nas cirurgias, isso é maravilhoso, toda essa medicina. Agora, a medicina de vender vacinas, vender porcaria, droga, para a gente ficar cada vez pior, a ganância do ser humano, isso é que a gente tem que combater, né? Cada um de nós. Ok? Não existe. Agora existe o seguinte, descobrir que as pessoas que são O, seja de qual forem, parece que tem uma tendência maior da testosterona, de hormônios mais assim, mais animais. E as pessoas que têm A e B são mais voltadas, assim, principalmente o A, voltado a uma coisa mais, né? Uma estrutura mais leve, que não suporta tantas coisas como carne, animal e outras coisas. E também, como não suporta isso, tem uma tendência. Assim, agora, lógico, uma pessoa nasceu A, com sangue A, mas é filho de O, ela vai ter na sua cadeia, porque a gente tem uma memória genética dos nossos pais, né? Olha, eu tenho 4 filhos, do primeiro relacionamento tenho 3, e as 2 primeiras filhas, eu era muito novinho, fui pai com 17 anos, né? Eu fumava na época, fumava cigarro. Hoje em dia não existe cigarro, né? Eu acho que faz 30 anos que não existe cigarro, porque é palha, eles já me disseram, é palha, e teve uma reportagem sobre isso, vocês viram, né? Eles jogam palha, jogam tudo, não é tabaco. Eu fumei ainda tabaco há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Mas os 2 filhos que eu fiz que eu fumava, interessante, as 2 filhas fumam. O filho que eu não fumava mais, ele não fuma. E a outra filha, quando na época que a gente fez ela, né, fabricamos ela, eu não comia carne. Ela não come carne e é vegetariana. Veja que memória genética. Minhas 2 primeiras filhas, que eu fui pai com 17 anos e 18, né, que elas são quase irmãs minhas, né, hoje em dia. Eu digo para o meu neto, não me chame de vô, pelo amor de Deus. Tio. Eu gosto de ser vovô, mas eu não gosto que me chame de vovô.
E aí, mas todo médio assim, Divaldo também gosta de estar todo bonitinho, perfumado, Chico com aquelas perucas, eu fui lá, vi as peruquinhas dele e tudo, né? E eu não vou plantar cabelo, mas eu faço mantra para crescer cabelo. Não me procure os carecas, porque não adianta mais. Tá bom? Mas eu tô brincando. Mas assim, ó, o que acontece, o que ocorre? Ocorrem essas coisas. Então, assim, uma pessoa que é A, ela tem uma estrutura diferente. Uma pessoa que é O tem outra estrutura. Então, existe a memória genética daquilo que a gente faz. Quando eu vou tocar de novo na questão 716 do Livro dos Espíritos, na resposta que a espiritualidade fala da questão dos vícios que alteraram a nossa Constituição, exatamente a Constituição que você tem. Então, olha, isso prova que os cientistas estão certos, que a gente pode reprogramar as nossas células. Mas existe uma memória genética. Por exemplo, quem come salada? Eu nunca comi salada. A maior salada que a gente tem lá, agora que tem lá no Nordeste, era tomate. Folha de alface a gente achava que era para animal. Quando eu cheguei aqui, virei um cavalo. Como que é mato que só? Isso é bom, mas alterou também. Então, quando eu fabriquei minha última filha lá, a filha, a Débora, a tendência dela se tornar vegetariana é muito grande, porque a mãe sempre comeu muita salada. E eu estava realmente sem comer carne na época. A memória genética que eu passei, os dois não comiam carne. Então a gente passou isso para ela. Aí agora muita gente vai sair daqui, tá vendo? Ó, eu como carne porque você comia carne. A culpa é sua! A transferência da culpa para os pais, né? Tem gente que está mal, diz que a culpa é do pai e da mãe, porque devia ter me proibido. Eu vi um dia desse a pessoa dizer, eu tomo cerveja porque você toma mate, mas me botava no colo. É isso, não é? Ok, a gente pode se reprogramar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, me chamo Jordana. O que a espiritualidade nos diz sobre doenças como anorexia, bulimia, obesidade, mais relacionadas ao... Jordana, boa noite, né? Veja bem, essas doenças são doenças criadas, eu volto à questão 716 de novo, que os vícios alteraram a constituição do nosso organismo, está lá na questão 716 dos Espíritos, veja bem. A anorexia é uma doença moderna, é uma doença do quê? Iniciou-se de quê? Da comparação. Vejam que quando a França lança a moda, se vocês forem ver nos primórdios da moda, ela elegeu um modelo que a mulher tinha que ser magra. Agora, existe um combate muito grande na Europa. Eu, quando estava esse ano, eu fui 2 vezes, eu passei quase 3 meses na Europa e mais 2 meses, passei quase 6 meses esse ano na Europa, lá, praticamente morando. E o que eu percebi é que Portugal e uma parte da Europa combate essa questão dessa moda que foi institucionalizada pelos franceses, que o modelo da mulher é uma mulher longilínea, não é? Que em espanhol, inclusive, linha, né? Manter la linha, não é isso? Está certo? E isso criou, por osmose, aquilo, todo mundo se preocupar com isso. Tem uma cidade aqui que eu não vou dizer, porque é uma cidade que tem uma casa com a irmã nossa aqui, e lá as mulheres têm uma briga para ter barriga de tanquinho. Lá eu acho que é o lugar que mais se paga lipo, né? E depois volta tudo a ficar, porque tinha que fazer uma lipo na mente. Agora veja bem, Jordana, a anorexia é uma doença moderna que lógico, se torna enfermidade, se torna doença. Se torna doença, por quê? Porque as pessoas no afã de ficar magro, fazer aquilo cria. É como se fosse um vírus. E aquilo criou. Para isso ser debelado, vai ter que mudar a consciência das pessoas que estão envolvidas com essa moda, com tudo. Porque isso, na verdade, proliferou-se de tal maneira que na família nós tivemos casos de pessoas que comiam e iam vomitar, comiam e olhavam no espelho. Isso é tão... Olha, você acha, isso é frescura. Não diga isso. Jamais fale uma coisa dessa. Não é frescura. Só quem passa é que sente o que está passando. A pessoa entra numa obsessão, uma auto-obsessão, de que ela bota o dedo e sente que tem gordura, só tem osso. A imagem que ela vê, que reflete no espelho, é uma imagem que está ali fixada. Aquilo é potencializado de forma que vocês não imaginam. E em muitos casos, espíritos que estão para perturbar, potencializam isso e a pessoa se vê de maneira que está gorda.
ficou gordo. Pode ver que ataca essa doença, que a Jordana foi muito feliz de fazer, mais o público feminino. Você já ouviu dizer um rapaz com anorexia? Já viu algum caso assim exposto na internet? Não, porque é uma enfermidade da vaidade exacerbada, da comparação, do despeito. Está dentro da 716, que é um dos vícios. E a segunda que você falou, qual é? A obesidade. A obesidade é uma doença mórbida que veio já há quase 200 anos. Porque existia uma obesidade sadia de antigamente, porque as pessoas comiam a banha de porco, algumas pessoas comiam demais, sempre existiu obesidade. Mas era assim, tem uns lugares na África que se a pessoa era magra, não queira essa daí que era muito feia. Pegava a pessoa mais gorda da tribo, que era mais bonita, era mais viçosa, né? Agora, criou-se também com a obesidade uma questão do fast food, a questão dos olhos. Uma emissora aí, como é que tem coragem de botar um programa às 10 horas da manhã falando de coisas que são terríveis para a nossa saúde, porque estão pagando dinheiro? Isso é um absurdo. Não existe nenhum óleo bom. Como é que pode? Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei em Portugal, teve gente que tinha 400 e poucas pessoas, eu dei uma palestra lá sobre as doenças, não falando desses assuntos de hoje, e eu trouxe 4 cientistas, cardiologistas renomados, que falam que o colesterol é bom. Eles combatem que essa medição do colesterol é uma sacanagem que tem há muitos anos aí. Aumentaram o índice para a gente atingir logo, né? Diminuíram, né? Para a gente atingir logo. E todo colesterol é bom, o HDL, o LDL, tudo isso é maravilhoso. Uma pessoa que, quanto mais colesterol você tem, mais você usa o cérebro. O cérebro precisa de gordura. O mal de Parkinson, que o senhor falou, né? Pode ser também de uma dieta louca, que a pessoa não tem gordura, para criar a baía de mielina. Agora, tudo demais é veneno. A obesidade se veio com produtos sintéticos, com as coisas que o nosso organismo tem que brigar e lutar. Um deles que eu vou falar, e muita gente agora não vai gostar mais de mim, é um clássico que criou um lobby, criou uma indústria, e hoje em dia as pessoas, de tanto falar, de todo mundo falar, mas a gente vive assim, a gente fala, o que a boca fala, a gente não faz. O leite, tem coisa pior do que o leite. O bezerro para de tomar leite, a baleia para de tomar leite, a cabra para de tomar leite, todo mundo para de tomar leite, o cavalo, o bicho, qualquer animal, o mamífero para de tomar leite, e o homem toma o leite de outro animal. E nós temos que fabricar a tal da lactase, uma enzima lá, tem que brigar, e tem organismo que não suporta. Aí cria, eu sou celíaco, eu sou não sei o quê, Não. Todos nós, a nova geração que veio de bebês, pode ver que já vem tudo com refluxo. Levanta a mão se ouviram falar nisso. Com refluxo, os bebês da família de vocês. Intolerância a leite. Teve que fazer isso, no perispírito já colocar lá, vamos colocar já um dispositivo. Porque é o homem que faz. Está lá na questão 716. É uma questão que responde, como eu falei, resume tudo, né? Que são os vícios que nós procuramos. Agora, obesidade é o seguinte, as pessoas criam uma gula. Outra coisa que eu vou falar que agora, até a Sueli, coitada, que organizou tudo isso aqui, junto com todo esse pessoal, né? E quem fabrica, quem faz bolo, torta. A Adriana Hayashi não vai gostar, ninguém vai gostar do que eu vou falar agora, mas eu vou deixar aqui a verdade. O importante é falar a verdade. Outra droga, que é pior do que cocaína, pior do que maconha, pior do que cachaça, do que álcool, do que tudo, que não veio para ser um alimento, e houve uma época que ninguém sabia o que era isso, quando descobriram, tornou um alimento, era para se tornar um combustível na terra, se chama o açúcar. O colesterol não mata. Não, o colesterol, olha, o brasileiro, o latino-americano não sabe de nada. Sabe o que as notícias daqui dão? Viaja. Viagem não é lazer, viagem também é conhecimento, abrir a cabeça da pessoa, fazer pesquisas. E eu pesquiso muito. Porque a frutose, o mel, por que o mel prejudica uma criança recém-nascida? Porque o mel de abelha vai depender muito das flores, das faunas. Nem o mel de abelha é igual. Você pode pegar um mel de abelha e uma criança passar mal porque ela tem... Mas você pode pegar um mel de abelha que um bebê pode até comer. Mas como ninguém tem certeza de onde é que vem as flores, é melhor dizer que vai prejudicar a criança mesmo. Ser humano é bom. Mas como disse a Micaela, também é mal. E o livre-arbítrio é o bem ou o mal. Olha aí, a Jordana já está aí com o microfone, ó. Essa Jordana, tá vendo aí, ó? O nome disso é o quê? Iniciativa, né? Uma salva de palmas para ela.
Iniciativa. Não, vocês é que desligam. É bem interessante, né? Porque uma conversa vai puxando as perguntas. Então, você falando isso, e me vem um pensamento assim, existe também uma tendência dos grupos de inteligência, existe o emocional, o racional, o ativo. Então, uma tendência de gostar mais de açúcar ou até tem gente que usa de autoconhecimento a linguagem corporal, né? Pessoas mais magras têm uma característica assim, os mais gordos assim. Nesses grupos de inteligência, existe essa característica? O racional come mais ou o racional come menos, coisas assim? Olha, Marlise, não exista porque eu conheço racionais magros e gordos, emocionais gordos e magros, não é? E ativos gordos e magros. Agora, para encontrar ativo gordinho é mais difícil, mas tem. São os ativos gulosos, né? Mas os ativos já têm uma tendência de ser mais magro, porque ativo está gastando quase que tudo. Agora, tem racional com ativo com racional, que por conta de não perder o marido, não perder a mulher, né? Aí as pessoas se esforçam um pouquinho, mas lá dentro a gula continua. Porque assim, também, dizia a minha avó índia, né? Eu não entendi esse ditado dela, hoje eu entendo perfeitamente, em vários campos da vida. Minha avó dizia, eu achava triste, coitada da minha avó que ela dizia isso. Hoje eu peço perdão, vovó, a senhora tinha razão. Todo mal traz um bem. Até os males que os homens fabricam acabam fazendo bem a alguém. Imagine você, que uma pessoa está quase perdendo o marido, né? Quase perdendo o marido porque a vizinha toda, né? Toda ali, né? Nos trinques, como diz assim, né? Na visão francesa, né? E porque o amor não está aí, né? No corpo, numa coisa. Todos nós vamos envelhecer. Eu quero ver o que a pessoa vai fazer depois. O que acontece? Aí a pessoa começa, vai para academia, vai tudo, vai malhar, vai fazer tudo. Ela cuidou da saúde dela, vai viver mais. Por causa do quê? De um símbolo. Teve que ter um gatilho para poder acionar aquilo. Então, às vezes, como minha avó dizia, a mais que traz que faz o bem, né? E a mesma coisa o homem. Tá aquele vizinho lá musculoso, todo assim, fazendo academia, e a mulher dele assim, ó. Aí o cara tá com aquela barriguinha de chope, ele... Mas também acontece o contrário. O cara tá com a barriguinha de chope, tem baixa autoestima, tá bebendo muito com os amigos, aí começa a ter ciúme da mulher, aí acontece os feminicídios, por causa da baixa autoestima, por causa do orgulho, por causa das vicissitudes da vida. Então tudo tem os dois lados, né? O que a gente tem que fazer é sempre ter em mente que a gente veio nesse mundo para evoluir, para fazer o bem, né? Para nos amarmos, cada um. Não é? Vai perguntar, queria fazer um encerramentozinho. Quanto às cirurgias estéticas, a harmonização facial, esses países da América Latina que as pessoas podem até mudar a cor dos olhos, prótese de mama, o que a espiritualidade pode nos explicar dessas cirurgias estéticas? Olha, cirurgias estéticas, Jordana, a espiritualidade nunca me explicou sobre isso, mas eu vou dizer a minha opinião. Não quero aqui colocar o espiritismo, né, a doutrina espírita, para depois não dizer que eu estou criando coisas do espiritismo. A minha opinião pessoal é que tudo que for gritante que vai agredir o corpo e não vai lhe melhorar é uma questão de sorte. Quando cai um avião cheio de gente, não, isso aí foi um resgate coletivo. Não, eu não concordo. Que está lá no livro dos Espíritos, e como caiu aquele avião ali, não, foi por causa de um piloto ganancioso que queria coisar e acabou morrendo quase todo mundo. Poucos sobreviveram. Existe isso, existe, porque pense bem, são 8 bilhões de habitantes. Quando você vai para um lugar bem grande que tem bilhões de pessoas como São Paulo, vai lá para São Paulo, para a capital, vai no trocamento da Sé no metrô e vê assim, ó, e fica imaginando assim, meu Deus, como é que Deus vai cuidar de todo mundo? Isso aí é uma infantilidade. Não tem como Deus cuidar de todo mundo. Porque Deus está dentro de nós. O que nós fazemos, existe já uma lei natural. Você vai fazer um procedimento de estético, dá um problema em você foi que foi buscar aquilo, não necessitava daquilo. Agora, uma pessoa que tem o lábio, como é? Isso. A pessoa tem um desvio que faz mal, prende o coisa no nariz, a pessoa tem um olho caído, a pessoa tem uma coisa, a pessoa levou uma queimadura, é para isso que a medicina estética está aí, para mostrar que é uma arte, que ele pode até consertar o que Deus fez, mas não pode fabricar o que Deus fez. Ok? Vamos lá para a última, porque eu tenho que... O que se deve no mundo tantos casos de AMI, que é atrofia muscular espinhal? De quê? AMI é atrofia muscular espinhal. O que se deve no mundo tantos casos de AMI? Olha, eu volto a dizer que isso está ligado
a alimentação, principalmente hoje a gente come muita porcaria, coisas que estão infectadas. Existe aí, infelizmente, se isso vai a público mesmo, a nossa Anvisa que chama, né? Eu não sei o que é que faz. Que os inseticidas entraram um monte de coisa, foi aprovado um monte de coisa aqui. A gente está comendo muita coisa que às vezes um tomate que a pessoa comeu pode dar isso aí. Hoje todo mundo, tem até uma pessoa que é namorada do meu irmão, disse uma frase que eu não esqueci. Ela disse que lá ela tomou na família dela um lema, que o lema deles são desembrulhar menos e descascar mais. Desembrulhar menos e descascar mais. Agora, essas doenças que estão aparecendo aí, Alexandre, como ela, você vê que existe uma pesquisa, um cara eu esqueci o nome dele, o cientista, eu tenho uns vídeos, porque os vídeos são proibidos, só passa na filos, só passa em lugar onde a pessoa a massa não vai ver. É uma pesquisa desse homem, que é um disponível emocional, ele foi atrás do negócio dela, porque a esposa dele morreu, e descobriu que a batata doce tem uma propriedade que eles estão combatendo isso, mas que ela pegou por causa de toxinas que tinha onde foi o peixe que ela comeu. É uma toxina que existe, que já, dependendo de onde está isso aí, está se proliferando essa toxina e fez com que a pessoa pegou ela. O rapaz que comia só camarão e sushi lá na cidade de Ponta Grossa, a mãe dele saiu do emprego, a gente faz vibração aqui para ela é evangélica, a gente faz, você nem sabe disso, ela é evangélica e faz todo dia 19 horas, o filho dela fica lá, que é uma vibração, tem melhorado, mas ele comia só essas coisas ali, camarão, pegou a doença, pegou primeiro essa, que diagnosticaram como se fosse uma AME, agora já disseram que não é AME, é uma ela. Agora eu vou culpar os camarões, vou culpar isso. Não, a gente não sabe o que está comendo. É a ganância, é tanta coisa aqui que vai ter que, infelizmente, desencarnar muita gente, muita coisa acontecendo. As pessoas brigam por tudo, né? Quando eu vejo esses campos de futebol, estou jogando coisa na outra, para mim são animais. Então, isso prova que quando eu vejo as pessoas em campo de futebol, torcendo para o jogador, gastando dinheiro, fazendo aquilo, é como se fosse o circo de Roma. É uma espécie de... O nosso mundo aqui é muito inferior. E pessoas de outros mundos, como diz o Livro dos Espíritos, têm que vir aqui para tentar animar, ensinar, fazer alguma coisa para que a gente consiga melhorar, né? Agora, como combater, né? Posso falar como combater? Como combater as doenças? Existem duas formas de combater as doenças espirituais, morais e físicas. A gente falou muito sobre física, né? Doenças físicas. Como combater? A ciência existem hoje 4 campos de ciência nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, e em outros países que conseguiram comprovar que as pessoas que têm gratidão, têm a pressão arterial mais baixa, conseguem sair de situações difíceis e não pegam depressão. Quanto mais grato você é com a vida, com as coisas, há pessoas que a gente deixa-nos passar numa curva, deixa-nos passar numa saída de uma ladeira, deixa a gente cruzar, e nós não agradecemos, achamos que é obrigação. Uma buzinada, irmão, agradecer pelo dia, agradecer pela manhã, pela paz, pelo problema que me mostrou o quanto eu estava sendo ruim, arrogante ou despercebido com a vida. A gratidão, ela é maravilhosa. Os cientistas estão comprovando hoje que quanto mais você é grato, mais imunidade o seu corpo cria para lhe proteger. Mais bem-estar você sente se você é grato. A gratidão é fantástica. Vários cientistas têm descoberto. Tem até um documentário que saiu em 2015 sobre a gratidão. E a outra forma de combater as doenças, isso está na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz a pergunta de como nós podemos combater os maus e as influências maus e não ficarmos de alguma forma enfermos, né, com a maldade. E a resposta é do Espírito de Santo Agostinho, um sábio da antiguidade, já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a base fundamental para sabermos como nós funcionamos, por que estamos aqui e para onde vamos. Muita paz, que Papai do Céu abençoe a todos nós.